Se você está assistindo esse vídeo é porque estuda ou vai começar a estudar para concursos de arquitetura e não sabe muito bem se a estratégia que está adotando está certa ou não. Afinal de contas, com a concorrência cada dia mais qualificada, não basta apenas estudar, tem que estudar da forma correta. Então, por isso, no vídeo de hoje eu vou montar junto com vocês um plano de estudos para você que está começando agora ou para você que já estuda há algum tempo, mas quer melhorar o seu desempenho para as provas. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre metodologia de estudo, um assunto extremamente importante para você aumentar o seu desempenho nas provas. E a primeira coisa que eu quero falar aqui é que eu não sou nenhum coach ou mentor, nem nada disso. Eu sou um concurseiro assim como todos vocês que me acompanham e o que eu vou falar, as dicas que eu vou dar são baseadas naquilo que deu certo para mim ao longo da minha preparação para concurso, tá ok? Nem todas as dicas vão dar certo 100% a vocês. Algumas, muitas delas, vocês vão ter que adequar à realidade de vocês, tá ok? Então vamos lá. Estudar para concursos não é fácil, todo mundo sabe disso. E para você que está começando, depois que passarem os 3 primeiros meses dessa euforia, você também vai descobrir que realmente eu tenho razão. Mas eu falei lá no começo do vídeo sobre estudar da forma correta. E será que realmente existe uma forma correta de se estudar? Aliás, será que existe uma forma errada de se estudar? E minha resposta para você é não, não existe uma forma correta de se estudar, existem várias. Assim como também não existe uma forma errada de se estudar, existem várias. Como assim? Ao longo da minha preparação eu testei vários métodos de estudo e o primeiro deles foi a videoaula. Eu estava ainda muito preso àquela ideia de que eu precisava ter um professor me ensinando tudo do outro lado da tela. Afinal de contas foi assim que eu fui alfabetizado e acredito que vocês também tenham feito a mesma coisa. Eu não vou dizer que esse método deu totalmente errado para mim, afinal de contas eu conquistei a minha primeira aprovação em concursos estudando apenas com videoaula. Mas foi uma aprovação lá na nota de corte sem muita expectativa de nomeação. Então quer dizer que a videoaula não funciona? Não, não é bem assim. Ela funciona e ela é uma excelente ferramenta de aprendizado. Porém, deve ser utilizada da maneira correta. Eu, por exemplo, quando comecei a estudar por videoaula, olha o que eu fazia. Eu ligava o notebook e começava a assistir às aulas. Assisti umas 2 ou 3 aulas e o resultado é que eu já estava na minha cama com o notebook no colo assistindo. Isso não funciona. E o pior de tudo, sem nenhum papel e caneta para fazer a anotação. Essa é a pior parte. Você precisa ter um estudo ativo. E esse é o grande problema, é o grande questionamento que as pessoas fazem com relação à videoaula. Porque você não faz anotação alguma. Você precisa pausar o vídeo e fazer as anotações. E o grande problema é que essas videoaulas normalmente têm meia hora, em torno de meia hora, né? Se você assistir no modo acelerado, 1,5 até 2, até vai, mas se você for assistir no modo normal, você vai perder muito tempo do que um PDF, por exemplo, estaria o mesmo efeito em apenas 15 minutos, 20 minutos. Então esse é o grande problema, ela é muito longa, né? E normalmente ela é só um resumo daquilo que é mais importante, porque um professor dificilmente vai conseguir colocar tudo numa videoaula de toda a matéria. Ele precisaria fazer um curso gigantesco para conseguir abordar toda a disciplina. Mas ela funciona para você tirar a dúvida de alguma matéria que você não consiga estudar através de PDF. Por exemplo, matemática, português, não sei qual matéria que você tenha dificuldade. Mas continuando, depois de um certo tempo estudando e assistindo a vários vídeos, tanto de concurseiros como de professores de cursinhos, eu vi que a maioria indicava o uso do PDF ao invés da videoaula. Então eu migrei para o PDF. E realmente ele me ajudou muito, porque eu consegui esgotar o edital de uma forma muito mais rápida e eficiente. Mas, em algumas matérias eu ainda tinha necessidade de assistir videoaula, como por exemplo raciocínio lógico e língua portuguesa. E aí eu cheguei no método que eu utilizo hoje, que é a mistura do PDF com a videoaula para aquelas matérias que eu, particularmente, tenho alguma dificuldade de aprender através só do PDF. Aí uma observação, quando eu falo PDF, eu estou me referindo não somente àquelas apostilas de cursinhos, mas como também a própria letra da lei, tá? Ou impressa, ou mesmo no computador, a leitura da lei seca,
Tudo isso para mim é PDF, tá ok? Mas então vamos lá, vamos montar o nosso plano de estudos. Eu vou montar um plano de estudos aqui para quem está começando agora, para quem não tem a menor ideia do que cai em concursos de arquitetura, tá ok? Eu vou pegar as principais matérias, tanto de conhecimentos básicos quanto de conhecimentos específicos, e vou montar um plano de estudos para você. Mas para você que já estuda, que já tem um edital em mente, é só adaptar que vai dar super certo também, tá ok? É o seguinte, nos concursos de arquitetura, assim como nos concursos de direito também, nós temos várias áreas de atuação. Concursos da área fiscal, da área de prefeitura, de urbanismo, enfim, inúmeras áreas. Só que, ao contrário dos concursos da área de direito, em que nós temos uma previsibilidade muito maior de quando vai sair cada edital, né, os tribunais, você sabe exatamente, Tribunal de Justiça de São Paulo, de 2 em 2 anos, e por aí vai. Aqui nos concursos da área de arquitetura nós não temos essa previsibilidade. Então, quase sempre quando o edital é lançado, ele pega todos os candidatos de surpresa. Então, o meu conselho para você é construir a sua base. Se você tiver uma base de estudos muito bem preparada, você vai conseguir se dar bem nos concursos quando eles saírem, porque as matérias que são cobradas em concursos, 60%, 70% são as mesmas. Dependendo da área, nós teremos outras legislações da área de saúde, da área fiscal, da área de urbanismo. Mas a base de todo o concurso são as mesmas matérias, então você precisa construir essa sua base forte. E é com essa base que nós vamos trabalhar para montar o nosso plano de estudos. Mas que base é essa? Todo edital de concursos basicamente é dividido em duas partes, conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. E na grande maioria dos casos, os conhecimentos específicos têm um peso maior do que os conhecimentos básicos. E o que isso significa? Significa que nós temos aí o nosso norte para montar o nosso plano de estudos. Nós devemos dar mais atenção, dar um peso maior para os conhecimentos específicos do que as disciplinas dos conhecimentos básicos. Veja bem, eu disse dar mais atenção aos conhecimentos específicos, eu não disse abandonar os conhecimentos básicos ou estudar os conhecimentos básicos apenas uma vez na semana. Muitos concurseiros fazem isso e são surpreendidos na hora da prova. A pessoa vai muito bem nos conhecimentos específicos e perde pontos preciosos justamente onde ela julgava ser menos importante, tá ok? Vamos combinar uma coisa, eu sei que essa história de nota de corte varia muito de um concurso para o outro e não dá para a gente cravar qual vai ser a nota de corte de determinado concurso, mas para você que está começando agora, só para você ter um parâmetro, eu preciso que você mire nos 80% de aproveitamento. O que isso significa? Que você vai buscar sempre os 80% de aproveitamento em cada disciplina que você for estudar, independentemente se ser uma disciplina do conhecimento básico ou do conhecimento específico. Mire nos 80%. Mais uma coisa, eu não estou dizendo para você que com 80% você vai passar em primeiro lugar. Não. Eu estou dizendo para você que a partir dos 80% você começa a ser competitivo no mundo dos concursos. Mas voltando para o nosso plano de estudos. Então nós já sabemos que o nosso edital é dividido em conhecimento básico e conhecimento específico e que os conhecimentos específicos têm um peso maior. Então agora nós vamos ver quais são as principais matérias que estão dentro dos conhecimentos básicos. Então, como vocês podem acompanhar aí, nós temos língua portuguesa, raciocínio lógico e matemática, direito administrativo e informática. Essas são, sem sombra de dúvidas, 4 matérias que são mais cobradas quando se fala de conhecimentos básicos. Nem sempre elas vêm juntas, tá? Normalmente nós temos língua portuguesa e informática, língua portuguesa e raciocínio lógico, língua portuguesa e direito administrativo. Às vezes nós temos 3 dessas matérias. O que sempre cai é língua portuguesa, tá? Isso não tem como fugir, essa vem em 99,9% de todo o concurso. Agora vamos ver quais são as disciplinas mais cobradas quando se fala de conhecimentos específicos. Ó, NBR 9050, né, a norma de acessibilidade. NBR 9077, norma de incêndio. NBR 15.575, né, a norma de desempenho. Agora as leis, ó. Lei 10.257, mais conhecida como Estatuto das Cidades. Lei 6766, Lei do Parcelamento do Solo Urbano. E por último, a Lei 12.378, né, que basicamente é a legislação do CAU, a legislação profissional do arquiteto e urbanista. Essas são, sem sombra de dúvidas, as 6 legislações mais cobradas em provas de arquitetura quando o assunto é conhecimento específico. E você conseguir dominar essas 6 disciplinas vai te dar uma boa vantagem em relação aos seus concorrentes. E como que a gente vai montar o nosso plano de estudos?
Primeira dica, nunca estude uma matéria por dia, estude pelo menos 2 matérias por dia. E por que eu estou te dizendo isso? Porque o seu cérebro precisa ter um choque de realidade, você precisa fazer a transição de uma matéria para outra. Mais para frente eu vou explicar, mas de preferência você sempre vai colocar uma matéria que não tem nada a ver com a outra na sequência. Então, por exemplo, você está estudando raciocínio lógico, você não vai estudar uma matéria que é muito parecida com raciocínio lógico, que envolva cálculo. Você vai colocar, sei lá, um direito administrativo, vai colocar uma NBR 9050, tá ok? Segunda dica, tempo de estudo. Não existe um tempo de estudo ideal para estudar para concursos. O tempo de estudo ideal é justamente aquele que você tem disponível para estudar. Tem gente que tem disponíveis 8 horas diárias, tem gente que tem disponível apenas 2, não importa. O que é mais importante no mundo dos concursos é a constância. É você conseguir chegar no final da sua semana e você olhar para o seu planejamento e falar assim, cumpri todo o planejamento, tá ok? E isso é o mais importante, a constância. Coloque sempre na sua mente isso. Outra dica, nunca estude mais de 1 hora a mesma disciplina, porque isso é comprovado cientificamente. O seu cérebro absorve melhor as informações quando o ciclo de estudo é menor. E é justamente por isso que nas suas aulas lá do ensino médio, ensino fundamental, você tinha as matérias, divididas por períodos de 50 minutos, 45 minutos, porque o seu cérebro retém melhor a informação nesse período de tempo. Então não faça 1, 2 horas para cada disciplina. Lembra que lá no ensino médio, você, quando tinha 2 aulas da mesma matéria seguidas, era muito mais cansativo? Pois bem, aqui no mundo dos concursos funciona da mesma forma. Se você está gostando desse vídeo, eu já vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Isso ajuda demais o Flashcards Arquitetura a continuar crescendo, entregando esse conteúdo para cada vez mais concurseiros. Então, deixe o seu like aqui. Então, gente, agora que nós temos todas essas informações disponíveis, que nós temos que ter pelo menos 2 matérias por dia e que essas matérias não podem durar mais que 1 hora entre uma matéria e outra, nós vamos montar o nosso plano de estudos. Como nós podemos ver aqui, nós temos 10 disciplinas, 4 de conhecimentos básicos e 6 de conhecimentos específicos. Eu, particularmente, gosto de sempre colocar uma matéria de conhecimento básico e 2 de conhecimentos específicos. E eu divido essas disciplinas em ciclos. Eu gosto de ciclo A, ciclo B e ciclo C. O que isso significa? Cada dia de estudos eu vou estudar um ciclo diferente. Então, hoje, segunda-feira, vamos supor, eu vou estudar o ciclo A, daí na terça-feira o ciclo B e na quarta o ciclo C. Eu normalmente gosto de fazer 3 ciclos, tá? A, B e C, eu não gosto de fazer mais do que isso, mas quando é um concurso que você tem várias e várias matérias, você tem 18 matérias para estudar, às vezes não dá para você fazer só 3 ciclos, aí você é obrigado a fazer 4. Por que eu gosto de fazer 3 ciclos? Porque eu normalmente estudo de segunda a sábado, ou de segunda a sexta e daí estudo no domingo também, não estudo no sábado. Porque daí eu consigo estudar pelo menos 2 vezes cada matéria na semana, tá ok? Mas vamos lá. Então, como nós podemos ver no ciclo A, nós temos questões, 50 minutos. Depois nós temos língua portuguesa, 40 minutos. Daí nós temos NBR 9050, mais 40 minutos. Depois nós temos meditação, 10 minutos. E por último nós temos Lei 12.378, mais 40 minutos. Eu sei que vocês devem estar estranhando algumas coisas aqui, nós já vamos comentar sobre elas, tá? Vamos continuar a ver os nossos ciclos e depois no final eu vou falando por que cada coisa está aí, tá? Ciclo B, questões 50 minutos. Raciocínio lógico e matemático, 50 minutos também. Daí nós temos Lei 10.257 e NBR 9077, 40 minutos para cada uma, O ciclo C ficou um pouquinho maior, Nós temos questões com 40 minutos, direito administrativo e informática com 30 minutos cada um, daí nós temos Lei 6766 com 40 minutos e por último a NBR 15.575, mais 40 minutos, Mas então vamos lá, vamos entender então esse plano de estudos malucos, Por que que cada coisa está no seu lugar? Primeiramente, eu quero dizer para você que esse plano de estudo ele é rotativo, então você pode fazer alterações nele. Por exemplo, eu fiz um plano de estudos para 3 horas diárias, mas se você tem mais do que isso disponível, você tem 4 horas, 5 horas, basta você acrescentar as disciplinas. Ou, se você quiser, você pode fazer um plano D, caso você tenha mais de 10 disciplinas para estudar, Então você pode fazer um ciclo D. Outra coisa, o que você não pode abrir mão de tudo isso?
Resolução de questões. Você precisa resolver questões em todos os ciclos, tanto no A, quanto no B, quanto no C. Porque essas questões elas vão ter várias funções. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas elas têm várias funções, tá? Outra coisa, a ordem que você estuda as questões pode e deve ser alterada. Conforme você for estudando, você vai perceber que você tem mais facilidade para aprender algumas matérias e mais dificuldade para aprender outras. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar as matérias que você tem mais dificuldade primeiro e as matérias que você tem mais facilidade por último. Por que isso? O seu cérebro estará mais fresco quando você começar cada ciclo. Então, você precisa começar com as matérias mais difíceis para você, né? Cada um tem a sua dificuldade, porque o seu aprendizado será maior. Não adianta você colocar a matéria que você gosta mais primeiro e depois você, lá cansado, por último, estudar a matéria que você tem mais dificuldade, tá ok? Mais uma dica, nunca coloque no mesmo ciclo de estudos duas matérias que você tem muita dificuldade. Sempre mescle, então você vai começar por uma matéria que você acha mais difícil, depois vai intercalar com uma matéria que você acha mais fácil. A matéria seguinte pode ser uma matéria mais difícil. Por que não coloca duas difíceis? Porque isso desmotiva demais. Você começar com duas matérias na sequência que você não domina muito bem, isso vai te desmotivar. Então coloque, é quase como se fosse uma recompensa para o seu cérebro. Bom, eu estudei essa matéria que eu não gosto, matemática, por exemplo, mas depois vai vir língua portuguesa. Então, sempre mescle uma matéria difícil com uma matéria fácil, a menos que você tenha dificuldade em todas, né? Mas tenho certeza que não vai ser o caso. Mais uma informação, se você notar, eu coloquei a resolução de questões na primeira atividade do ciclo de estudos de todos os dias. Por que eu fiz isso? Porque eu sei por experiência própria que se você colocar a resolução de questões por último, vai acontecer duas coisas com você. Ou você não vai resolver, ou você vai fazer 10 minutos de resoluções e vai parar. Experiência própria, tá ok? Então, comece sempre por resoluções de questões. Ah, e mais uma coisa importante, tá? A resolução de questões, eu te aconselho, nesse primeiro momento, a ser a resolução do dia anterior. Eu, particularmente, não gosto de resolver questões das matérias que eu estudei naquele dia. Por isso eu não coloco as resoluções por último, tá? Porque eu acho que está muito fresco ainda na sua mente. Então, eu sempre faço assim, eu começo resolvendo questões das matérias que eu estudei no dia anterior, porque isso funciona como uma forma de revisão. E já que nós estamos falando de revisão, se você for notar, eu não coloquei revisão nesse plano de estudos. Por que eu não fiz isso? Porque esse é um plano de estudos para quem está começando ainda a estudar, tá? Então, você está no processo de construir o seu material de revisão. Para cada disciplina dessas que você for estudar, NBR 9050, NBR 9077, você vai produzir o seu material de revisão. E aí vai mais uma dica. Produza o seu próprio material de revisão. Ler não é estudar. Não vá ficar lendo por 40 minutos a disciplina e achar que isso é estudar, sem produzir nada. Você precisa o tempo todo estar produzindo algum material, seja ele escrito ou digital, não importa. Mas você precisa fazer anotações. Ficar só lendo a apostila ou lendo a legislação, isso não é estudar. Vamos combinar uma coisa, ó. Eu sei que tem dois erros que você pode vir a cometer. O primeiro deles é ler a apostila inteira sem anotar nada, sem fazer nenhuma anotação. E o segundo é grifar o seu material, achando que isso é estudar. Isso não é estudar. Só grifar o material sem anotar nada também não é estudar. O que você tem que fazer é o seguinte, é ler o seu material e anotar o que é mais importante. Mas Felipe, como que eu vou saber o que é mais importante se é o meu primeiro contato com a legislação? E a resposta para essa pergunta é resolvendo questões. Só através da resolução de questões é que você vai conseguir identificar aquilo que é mais importante para a sua prova, aquilo que é mais cobrado. Lembra que eu falei que as questões elas tinham várias funções, a resolução de questões? Pois bem, nesse primeiro momento, quando você não tem nenhum contato com a legislação, quando você nunca ouviu falar dessa legislação, resolver questões serve para você conseguir justamente saber aquilo que é mais cobrado. É óbvio que se você nunca teve um contato com a questão, com a legislação, quando você for resolver questões, você vai errar mais do que acertar. Isso é absolutamente normal. Mas aqui, o índice de acertos lá que eu falei de 80% não entra em pauta. Não é nesse momento que você tem que já estar fazendo 80%. Aqui você precisa identificar aquilo que é mais cobrado. As questões elas vão se repetindo. E quando você for estudar a legislação na próxima ciclo de estudos, você já vai conseguir identificar
aquilo que já foi cobrado. E daí você vai fazer a anotação e também grifar no seu material. Você pode grifar, desde que você não apenas grife, mas produza alguma coisa. A gente pode falar mais sobre resolução de questões, quais são as funções, né, da resolução de questões em cada etapa do seu estudo em outro vídeo. É só vocês deixarem aqui nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo sobre isso, tá? Mas basicamente o importante que você saiba é que nesse primeiro momento a resolução de questões vai servir para você identificar aquilo que é mais cobrado pela banca. Tá ok, Felipe, eu entendi que a gente precisa resolver questões, mas e se eu não achar questões da banca? E se for um concurso com uma legislação municipal, uma lei orgânica do município, como que eu faço? Normalmente isso acontece em concursos municipais, né? Concursos de prefeitura, onde você tem código de obras, código de postura do município, né? Que são legislações muito específicas para aquela cidade. Daí você não encontra mesmo muitas questões ou não encontra nenhuma questão. Como que eu faço para estudar para concursos assim? Todo o código de obras, toda a legislação municipal, ela é dividida em capítulos e seções. O que eu faço é o seguinte: quando eu não encontro questões sobre determinada lei, eu produzo as minhas próprias questões. Fazendo como? Eu leio o capítulo 1, daí eu paro e faço uma análise daquilo que eu considero mais importante através de alguns critérios. E quais são esses critérios? O primeiro critério é prazos e medidas. Eu não me canso de falar isso aqui no canal, mas as bancas adoram números, elas adoram prazos e medidas porque elas podem trocar. Então, quando eu vejo prazo e medidas, eu já faço uma questão sobre eles porque eu sei que isso pode vir a ser uma questão de prova. Outro critério, palavras importantes. Salvo, proibido, vedado, obrigatório, permitido, facultativo, excepcionalmente e por aí vai. Quando eu vejo algumas dessas palavras nos parágrafos, eu trato de elaborar, nem que for uma questão de certo ou errado sobre elas, e normalmente trocando, tá? É permitido, eu coloco é facultativo ou é obrigatório. Porque o que acontece? As bancas adoram fazer isso, trocar essas informações. Então, quando eu vejo alguma dessas palavras, eu procuro elaborar uma questão de provas e também colocar no meu resumo, tá ok? Todas as questões que vocês forem elaborar, vocês também coloquem no resumo, porque você considera aquela informação importante. Vamos falar agora da meditação. Eu sei que quando você olhou esse plano de estudos, você deve estar se perguntando até agora, né? O que essa meditação está fazendo aí no plano de estudos? E pior, no meio da sessão dos estudos, né? Calma que isso tem uma lógica, eu vou explicar agora, tá? Veja bem, independentemente de qual religião você tem, ou se você tem alguma religião, eu acho que meditação não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com religião, tem mais a ver com autoconhecimento. Eu vou te explicar por que esses 10 minutos de meditação eu acredito que você deveria seguir. Como eu disse lá atrás no vídeo, nem todas essas dicas vão te servir totalmente, algumas não vão te servir e tá tudo bem. Você pode adaptar para você aquelas que você achar conveniente, tá? Eu coloquei a meditação no plano de estudos depois de ter lido um livro chamado A Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa Yogananda. É um livro que não tem nada a ver com concursos, tá? É um livro sobre um guru indiano e eu recomendo a leitura, ele é muito bom. Mas enfim, por que eu coloquei a meditação no plano de estudos, né? Vamos parar de enrolar. Para não acontecer o que acontece com vários candidatos e já aconteceu comigo, que é você estar super preparado, fazendo 80% em simulado, resolvendo questões e conseguindo um alto desempenho e chegar na hora da prova e ser dominado pela ansiedade e pelo nervosismo e não chegar nem perto de ter o desempenho que você vinha tendo durante a sua preparação. Eu não sou especialista no assunto, tá? Mas para mim, meditação não tem a ver com controlar a mente ou controlar os seus pensamentos. Não, nada disso. Para mim, a meditação tem a ver com entender os seus pensamentos, entender por que eles estão te ocorrendo naquele momento e, principalmente, conseguir deixá-los ir. Isso é fundamental na hora da sua prova. Você conseguir entender por que você está pensando aquilo e conseguir se livrar desses pensamentos na hora da prova. Esses 10 minutos de meditação servem para que as suas 3 horas diárias líquidas de estudo não tenham sido em vão. Basicamente é isso, tá ok? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos. Espero que alguma dessas dicas tenha sido útil para você e até o próximo vídeo.